A história das guerras dos Boeres está profundamente ligada à geografia, à política e à economia da África do Sul no século XIX. Para compreender esses conflitos, precisamos primeiro conhecer o contexto em que surgiram. No final do século XVIII, a região que hoje conhecemos como África do Sul era habitada por diversos povos africanos, incluindo os Zulus, Xhosas e outros grupos de língua bantu. Além disso, desde o século XVII, colonos europeus haviam se estabelecido na região, inicialmente como comerciantes e fazendeiros. Entre eles, os mais importantes foram os holandeses, que chegaram à cidade do Cabo em 1652, fundando a colônia da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esses colonos, conhecidos como Boeres, que significa fazendeiros em holandês, desenvolveram uma sociedade agrícola e autossuficiente. Ao longo das décadas, eles expandiram suas propriedades para o interior, muitas vezes entrando em conflito com as populações africanas locais. A situação mudou drasticamente no início do século XIX, quando a Grã-Bretanha assumiu o controle da colônia do Cabo. Os britânicos chegaram com novas leis, impostos e, sobretudo, aboliram a escravidão em 1834. Essas mudanças geraram grande descontentamento entre os Boeres, que dependiam fortemente do trabalho escravo em suas fazendas. Esse clima de tensão criou as condições para o que ficou conhecido como o Grande Trek, uma migração em massa de milhares de Boeres para o interior da África do Sul, fora do controle direto britânico. Eles fundaram repúblicas independentes, como o Transvaal e o Estado Livre de Orange, onde buscavam autonomia política e liberdade econômica. A expansão europeia e a descoberta de recursos minerais, como ouro e diamantes, tornaram essas regiões alvo de interesse da Grã-Bretanha. Essa disputa por território, recursos e poder político seria a semente das guerras. Os Boeres valorizavam o trabalho no campo, a propriedade privada e a fé. Tinham uma organização política simples, com presidentes eleitos e assembleias locais, mas o poder era fortemente centralizado nas figuras dos líderes religiosos e militares. Durante o processo de ocupação, porém, os Boeres entraram em conflito com vários povos africanos, especialmente os Zulus, que dominavam vastas regiões ao norte e leste. Um dos episódios mais famosos foi a Batalha do Rio Sangrento, em 1838, quando cerca de 470 Boeres enfrentaram milhares de guerreiros Zulus. Segundo a tradição Boer, a vitória foi interpretada como um sinal de bênção divina, reforçando ainda mais a crença em sua missão especial. As tensões cresciam entre Boeres e ingleses até que os Boeres se rebelaram, dando início à Primeira Guerra dos Boeres. O conflito foi curto, mas intenso. Com táticas de guerrilha e domínio do terreno, os Boeres surpreenderam o exército britânico, obtendo vitórias em batalhas como Bronkhorst-Spruit e Majuba Hill. Humilhada pela derrota, a Grã-Bretanha reconheceu a independência parcial do Transvaal em 1881. Por alguns anos, a paz retornou, mas era apenas aparente. Durante essa trégua, o Transvaal prosperou com o ouro e passou a ser visto como uma potência local. Isso preocupava os britânicos, que não queriam perder o controle econômico do sul da África. Em 1899, a diplomacia falhou e começou a Segunda Guerra dos Boeres, um conflito muito mais devastador. Nos primeiros meses, os Boeres avançaram rápido, cercando cidades britânicas como Ladysmith, Mafeking e Camberley. Porém, logo o Império reagiu com força. Enviou mais de 400.000 soldados para esmagar a resistência. Cidades foram conquistadas uma a uma. Em 1900, Pretória caiu, e o controle militar britânico se espalhou. Surgem então lideranças nos Boeres como Louis Botha, Christian de Wet e Cus de la Rey. Reorganizaram as tropas e iniciaram uma guerra de guerrilhas, emboscando patrulhas e sabotando trilhos de trem. Para conter essa resistência, os britânicos adotaram medidas duras. Queimaram fazendas, destruíram plantações e internaram famílias inteiras em campos de concentração. Mais de 25.000 mulheres e crianças Boeres morreram nesses locais, além de milhares de africanos negros. A população, exausta e faminta, acabou forçada a aceitar o fim da guerra. Em 31 de maio de 1902, com o Tratado de Vereeniging, os Boeres reconheceram a soberania britânica, mas mantiveram parte de sua autonomia.
Durante a Segunda Guerra dos Boeres, um jovem jornalista britânico chamado Winston Churchill viveu uma aventura. Enviado para cobrir o conflito, ele foi capturado pelos Boeres após o ataque a um trem militar. Semanas depois, escapou sozinho, cruzando centenas de quilômetros até alcançar território seguro em Moçambique. Sua fuga virou notícia mundial e transformou em herói nacional. Esse é meu resumo sobre Guerra dos Boeres, espero que tenham gostado e se inscreva no canal.